recebendo aqui o Guilherme Orix, que é o secretário de Fazenda do município de Brusque, para falar sobre reforma tributária. Orix, bom dia, tudo bem com você, Orix? Bom dia, Gilei, bom dia, Rodrigo, bom dia nosso pessoal aí da Rádio Cidade e bom dia a todo o povo brusquense que nos ouve. E aí, o Guilherme, esse tema, reforma tributária, é um tema que me parece... a pergunta que eu vou começar é o seguinte: hoje os funcionários da Fazenda, os auditores fiscais, você que é um cara que eu sei que tem se preparado bastante para isso, já dá para dizer que vocês alcançaram que percentual de entendimento sobre a reforma tributária? Eu quero um percentual, sei lá, 50%, 70%, 80%, porque com todos que eu falo, eu preciso fazer essa reflexão, e principalmente com o pessoal de escritório de contabilidade, olha, que são professores da Unifeb, gente que a resposta é sempre a mesma: olha, a gente ainda está estudando, a gente ainda está procurando entender melhor, né? Qual é o percentual hoje que você, por exemplo, a tua equipe já pode estar engajada aí no entendimento da reforma tributária e as consequências para o município? Que pergunta matemática, né, Gilei? Percentual, exato. Percentual, porque vocês são da matemática, né? Uma semana ele preparou para essa pergunta. Pô, lógico. Não, assim, o que acontece hoje na reforma? A reforma é um tema complexo, é um tema que ainda não está afindado em termos normativos, em termos de legislação e de normativa, né? Ainda tem muito material a ser produzido no âmbito da reforma. Eu, particularmente, posso falar por mim, né? Eu estou muito inteirado, né? Estou em grupos, né, trabalhando inclusive no auxílio dessas normatizações, junto com equipes do Estado, equipes de outros municípios, equipes da Receita Federal, né, da União. Mas se eu for te dizer assim, de entendimento de equipe, e eu diria que a nossa equipe está à frente de outras, quando a gente conversa, eu diria que assim, os 30%, que eu queres um percentual, eu diria que com 30% a gente alcança. Então a gente está aí rumo aos... Quando estiver aplicada a reforma, eu acredito que estaremos sim nos 100% e eu fico muito confiante em falar isso. Você sabe, pode ter mudança no meio do circuito. Não, é isso que eu queria dizer, porque você fica pensando o seguinte: o Congresso se debruçou em cima da reforma tributária e foi uma questão de ordem técnica e política. Exato. Né? Inclusive sim. Com negociação com governadores, com municípios. E... A reforma ela foi construída junto com grupos técnicos, né? Tiveram grupos de assessoria especial que auxiliaram na montagem desse projeto de lei. E aí? Tivemos aqui recentemente o João Medeiros. O João Medeiros, que disse que inclusive tinha uma listagem de municípios de Santa Catarina que perderiam e municípios que ganham. Eu até perguntei, e Brusque? Que listagem está Brusque? De perder ou de ganhar? Dependendo do tamanho do município. Que entendimento você tem? Porque você falou em normativas da legislação. Vamos traçar assim, um pequeno histórico da reforma, né? Um paralelo para a gente entender. Quando se fala de reforma tributária no Brasil, né, não é um assunto que vem de hoje, né? A reforma tributária é um assunto que se discute praticamente. O nosso código tributário, o nosso sistema tributário, ele é de 66, 67, né? Já nos anos 70 já tinha algumas discussões sobre reforma, tanto que vieram várias legislações posteriores alterando devagar, né, o nosso sistema tributário. Nos anos 90, vamos dizer assim, chegou em massa crítica essa situação de discussão sobre a reforma, onde a gente já tinha projetos para reformar mesmo o sistema inteiro. Eu acho que vocês devem se lembrar, falava-se muito em imposto único, uma época, né, tinha essa gana de mudança, né. Foi ali nos anos 2000, a gente teve a criação do Simples Nacional, se eu não me engano é de 2006, da Indústria de 2006. O Simples Nacional hoje é uma semente do que é esse modelo de reforma que a gente tem hoje, né? Mas assim, incomparável em tamanho, né? Mas o Simples, ele já vem sendo uma semente, né? E assim, por que a gente fala muito em mudança, né? Vai ganhar, vai perder. Mudou-se algumas características fundamentais na cobrança do imposto. A gente tinha 5 impostos, né, que foram transformados em 2. O PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS se transformaram em 2 impostos idênticos, que é a CBS, que vai ser cobrada pela União, e o IBS,
que vai ser cobrado pelos estados e municípios em conjunto, né? Esses impostos eles são iguais, eles vão incidir sobre a mesma base de cálculo. Quando incidir um, vai incidir outro, né? E a mudança assim, essencial que teve para esse tal de perde-ganha é porque o imposto para de ser cobrado agora na sede das empresas e passa a ser cobrado onde existe o consumo. Então, mudando o local de recolhimento do imposto, é óbvio que a gente vai ter uma mudança drástica. Não é só em questão de alíquota. Então, dá um exemplo para a gente. Então, prático. Vamos lá. Vamos falar de uma empresa grande aqui de Brusque, Irmãos Fischer, que fabrica forno elétrico, carrinho de mão, enfim, estou usando a Fischer porque é uma empresa, poderia usar Irmãos Zen, mas vamos falar da Irmãos Fischer, tem uma gama de produtos aí muito grande, né? Quando ela vende, não fica mais em Brusque, então? Não vai ficar onde vai ser vendido aquilo que a Se vendeu para São Paulo, vai ficar em São Paulo? Vai ficar em São Paulo. Ou seja, os municípios com maior capacidade de consumo, com maior população e cuja população é economicamente ativa, vão ter ganhos. Nós acreditamos hoje, pelos estudos, não só acreditamos, embasado em estudos também que a gente tem acesso, que Brusque deve sair ganhando nesse processo. Sim. Porque Brusque é uma economia que cresce, é pujante, porém, toda a vida eu digo, isso não quer dizer que a gente deva se acomodar, muito pelo contrário. Agora é hora de buscar esse consumo local, né? Agora é hora da gente realmente trazer isso para cá, para que a gente possa aumentar nossa arrecadação, enfim, né? Cumprir aí o destino de Brusque como uma potência econômica que é. Né? Eu acho que a gente tem bastante a ganhar com esse novo sistema, né? O nosso município está se preparando. A gente está com uma equipe boa, está com uma equipe nova, né? A gente tem novos auditores ali que estão prontos a encarar esse desafio. Eu estou me posicionando, né? Inclusive foi um dos motivos que o André me escolheu para ser secretário de Fazenda. Estou bem posicionado em relação a questões de reforma tributária a nível nacional, inclusive, e vou continuar lutando e buscando o melhor para Brusque dentro dessa sistemática. Mas sim, vai haver mudanças. Nós vamos ter municípios, por exemplo, muitas vezes um município que tem apenas uma indústria, porque Brusque a gente tem várias, Brusque a gente tem uma economia diversificada. Mas tem cidade, né, que é pendurada praticamente, a economia gira em torno de uma empresa, por exemplo. Sim, e aí esses municípios, ou às vezes municípios que dependem muito do agro, que só exporta, esses municípios vão ter que começar a pensar em se transformar. Vão ter que correr atrás. E isso, a reforma, ela tem a previsão de uma grande transição. Começa ano que vem. Ano que vem o sistema já começa a rodar, né? E aí vai até 2033 a reforma, onde ainda teremos ISS, CMS, PI, PIS/COFINS convivendo com os novos impostos, né? E aí os municípios também vão ter o que a gente vem convencionando chamar de seguro-receita. É mais ou menos uma espécie de plano real, quando a gente tinha Isso, uma longa transição. Uma transição. Né? Essa transição, ela vai mitigar as perdas, porque esse seguro-receita, que vai ser calculado assim, o que você arrecadou de ICMS e ISS de 2019 a 2026, vai formar um índice, e esse índice vai ter uma composição ali de um fundo, né? Que vai ter essa arrecadação do IBS no primeiro momento. Parte dessa arrecadação vai passar para esse fundo, e esse fundo, caso o município tenha perdas abaixo daquele índice ali que ele tinha de média de arrecadação, ele vai passar, o fundo vai recompor essa perda. Então são 10 anos que os municípios têm para se readequar, mas 10 anos é pouco para planejamento. Os prefeitos, hoje nós já estamos pensando o que vamos fazer, né? Uma das coisas que nós estamos trabalhando fortemente é em aumentar esses 2 últimos anos que a gente tem para compor essa média, o nosso ISS e o nosso ICMS, né? Através de monitoramento, através de fiscalizações inteligentes que a gente vem fazendo, através de buscar novas empresas, né, que vão gerar arrecadação aqui para o município. Estamos fortemente trabalhando nisso nesse momento, para a gente não ter perdas nessa transição de 10 anos. Em 10 anos a gente vai ter que analisar e vai ter que tomar medidas para adequar nosso município, né, a essa nova realidade. Ali a gente vai saber, quando virar mesmo 2033, né, a gente vai precisar já estar adequado à nova realidade. Eu imagino que Brusque tem tudo para ser um município vitorioso nesse processo. Nós temos a equipe, nós temos a estrutura, nós temos a cidade, né, os empresários, porém tem várias situações que são preocupantes, não só para Brusque, como principalmente para Santa Catarina, que é, por exemplo, o sistema, ele prevê o fim dos incentivos fiscais, né? Não vão mais existir incentivo fiscal
né? Isso não afeta muito nós aqui no município, no nosso imposto base, que é o ISS, porém o ICMS, Santa Catarina cresceu muito nos últimos anos, relacionados a questões de incentivo fiscal. Com a perda do incentivo fiscal, esse desestímulo a essas empresas ficarem aqui, provavelmente a tendência é que elas se mudem para os locais mais perto, onde vai ter mais consumo, porque devido à natureza do imposto, estar onde tem mais consumo também vai ser mais barato para as empresas, né? E isso aí é um temor para a gente, aqui em Santa Catarina, né? De perder essas empresas hoje, e perder as empresas e acabar que essas empresas se movam para grandes centros, São Paulo, né? E isso acabe desestimulando o crescimento econômico do nosso estado. Por isso eu digo assim, eu converso com o secretário de Fazenda, estou numa conversa com vários secretários de Fazenda, estive com o secretário de Fazenda de Blumenau, estive com o secretário de Fazenda de Joinville, né? Fazendo um apelo, assim, né? Que a gente faça junto ao nosso empresariado, perguntando assim, como que vai ser? Estimulando eles a entender também esse sistema, né? Para perguntar assim, para vocês, como é que vai ficar? Né? O que vai ser? O que Santa Catarina precisa para manter os empresários aqui, para manter os novos ritmos? Porque a gente não pode perder o que a gente conquistou ali nos últimos anos, desde os anos 90, que a gente vem buscando esse crescimento que a gente teve nas últimas décadas, né? Porque a gente tem orgulho disso, como catarinense. Né? A gente tem muito orgulho disso, a gente sabe que é o nosso empresariado hoje, que faz o diferencial no nosso estado. Isso é inegável, né, Gilei? A gente tem isso em mente, então a gente precisa buscar soluções para isso também. Tem que estar dentro do nosso escopo buscar soluções para isso. Eu fiz tô com um pensamento aqui que você falou 2033, pensar que em 2033 vão ter 2 eleições presidenciais no meio do caminho. Porque eu penso que assim é um risco que a gente... eu penso que é um risco que se corre de possíveis mudanças. Isso. Até porque mesmo com uma vez foi aqui na rádio, você trouxe, acho que foi a Cláudia, mesmo quando com o mesmo governo tem uma mudança aqui, mudança ali, e essa necessidade constante de atualização que todo mundo que trabalha com isso, vocês da Fazenda, o pessoal que trabalha com contabilidade, tem essa necessidade constante de ficar se atualizando, mudou uma norma aqui, mudou uma norma ali. Mas uma coisa que eu até quero tentar entender, porque a prefeitura faz, claro, a cobrança do seu imposto sobre o serviço, o ISS, mas pelo entendimento que eu estou vendo, com essa questão dos impostos serem agregados, então o contribuinte vai pagar essa contribuição, esse imposto para o Estado, depois o Estado vai dividir e vai fazer a passagem para o município? Isso assim, o IBS, né, ele vai ter uma característica completamente inédita de todos os tributos do mundo. Primeiro, assim, ele tem um certo gigantismo, né? Pelo tamanho dele, por ter agregado esses 5 impostos, provavelmente ele vai ser o maior imposto em volume do mundo. A gente imagina que vai girar em torno de R$1 trilhão a movimentação do IBS, né? É um valor enorme, né? E é o primeiro imposto compartilhado. Não existe um imposto onde estados e municípios estão ombreados, né, irmanados na cobrança, né? Em nenhum local que tem o IVA, no Imposto sobre Valor Agregado, que é o modelo de imposto que o IBS adotou, em nenhum local existe isso. Então, para resolver essa situação, o que se construiu? Antes de eu entrar na tua pergunta em específico, nós vamos ter um comitê gestor desse imposto. Esse comitê gestor, ele vai definir as regras de como vai ser feito isso. Ele vai coordenar a arrecadação, a compensação, a fiscalização, a parte de contencioso, né? Vai ser toda definida por diretrizes, e alguma coisa vai acontecer dentro desse comitê. Esse comitê vai ter um conselho superior que vai ser quem vai dirigir, né, esse comitê. Esse conselho superior, ele vai ser 27 membros dos estados e 27 membros dos municípios. Os estados vão ser os secretários de Fazenda dos estados. Nos municípios vai ter uma eleição. Quem pode ser as chapas, né, dessa eleição vão ser indicadas pelas associações de municípios, as grandes associações de municípios, a CNM e a FNP, né, a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos. Elas vão indicar, são 2 chapas que vão formar, uma concorre 14, em outra concorre 13, a de 14, os votos são por unidade, ente federado municipal, então são 5.569 votos, né, e outras são 5.569 votos, porém é percentual de população. São Paulo, por exemplo, acumula 314 votos, se não me engano, né?
ali podem ser indicados para participar dessa chapa secretários de Fazenda, né? Auditores fiscais que tenham 10 anos de carreira ou 4 anos de experiência em cargos de chefia. Então, ali vai se formar um conselho superior. Esse conselho superior vai formar as diretrizes, ou seja, o município não vai mais poder legislar sobre o IBS. A única coisa que o município vai poder fazer, ele vai lançar, vai fiscalizar, ele vai poder definir a alíquota. Ele vai poder botar a alíquota dele acima da alíquota de referência, nunca abaixo. Então vai ter uma alíquota de referência que vai ser um cálculo que vai ser definido pelo Senado e o município vai poder colocar acima. Como é que vai ser o recolhimento disso? Essa parte que é o diferencial de toda essa situação, onde entra a tecnologia, né? Vai ter uma coisa que está sendo chamada de split payment. Vocês vão ouvir isso. O que é split payment? É em inglês para pagamento dividido. Você vai ter um boleto do seu tributo, né, que você vai pagar. Quando você pagar o boleto do tributo, parte do dinheiro já vai para conta do município, parte do dinheiro já vai para a conta do Estado. Já vai automático, automaticamente, não tem que cair no sem caixa repasse. depois fazer o repasse. O que vai ter repasse vai ser gerido pelo Comitê Gestor do IBS. O Comitê Gestor vai gerir algumas situações de repasse, inclusive dos créditos, né, que é uma novidade desse tributo. Acho que 2 novidades muito interessantes é o creditamento amplo, ou seja, não é que nem o ICMS, que é um creditamento físico, né? A gente vai ter um creditamento financeiro, um creditamento amplo. Então, por exemplo, assim, tu tens a tua empresa, tu aluga hoje o imóvel que ela tá. O preço do aluguel, tu pode abater do imposto. O preço do produto que tu comprou, tu abate do imposto. Tá? Isso tudo vai ser abatido, só que o creditamento vai ser na fase posterior. Na fase posterior, quando vendeu e pagou o tributo na fase posterior, tu vai ter crédito para se aproveitar. Isso aí vai ser o comitê gestor que vai analisar. Então, isso aí é muito interessante, acaba redefinindo, inclusive, né, muito de como algumas operações vão acontecer. É um novo estudo que tem que ter. Qualquer empresa hoje tem que parar e tem que se realinhar, tem que reestudar. Só que fica mais claro também. E esse preço do imposto, ele é todo por fora, não é por dentro como é hoje. O que é por dentro? Hoje você não sabe o que você está pagando. Você paga o preço cheio lá no final. Uhum. Com o novo tributo, você vai ter separado o imposto do tributo. Corre o preço, sobre o preço incide ali o tributo e ele não calcula sobre a própria base dele. Ele não incide sobre a própria base. Ou seja, fica muito mais fácil para o cidadão. Toda vez que o cidadão vê uma nota fiscal, uma fatura, ele já vai ter o preço do imposto pago. Isso vai dar muita transparência para o sistema. Né? Agora esse tema é um tema muito fascinante, né? Porque eu estou aqui ouvindo você falar, e aí você tem 2 espectros a ser analisados. Depois do intervalo você vai responder isso para mim. É o cidadão comum, aqui o aponta, é o cara que paga o imposto, que quando ele está comprando, ele está pagando imposto, né? Exato. O cidadão aqui, o que mora na cidade, o que mora no estado, enfim, e o município, certo? A pergunta são 2, numa só. Brusque, na tua avaliação, então, vai sair ganhando. Isso é uma garantia que a gente vai sair ganhando? E o que vai para o cidadão? O cidadão vai pagar menos imposto? O cidadão vai ter na mercadoria ali, ela vai ter um custo menor? Enfim, onde é que está a vantagem? A vantagem maior é para o cidadão ou para as cidades? O que eu falo para eles de lei é assim: a Secretaria de Fazenda, o maior trabalho da Secretaria de Fazenda é tornar a arrecadação possível. É isso que eu falo, a gente tem que tornar possível a arrecadação. Não é só buscar, arrecadar, fiscalizar, é tornar possível. É trabalhar na melhoria contínua do ambiente de negócios. Tá? Esse é o grande trabalho que a Secretaria da Fazenda tem que fazer. A gente está se organizando para isso e acredito que a gente vai fazer as melhores entregas possíveis porque a gente tem uma equipe maravilhosa. Aliás, eu ouvi essa frase, o Valdomiro me lembra, quem é que esteve aqui no Conexão que disse a mesma coisa que você falou agora? A ideia não é a cobrança, mas a facilitação do negócio para que esse negócio crie, né, rendimentos. Exatamente. Você não aqui, no Conexão essa semana? Sim, alguém que veio lá da Fazenda. Não recordo. É bom que a filosofia... Não foi essa semana. Foi o diretor-geral da Fazenda, o Felipe, exato. Foi algumas semanas. O Felipe, exatamente. A gente na Fazenda é muito alinhado, né? Então o pensamento mas afinal, além do município de tornar o negócio, de facilitar o negócio, que é uma visão moderna
não é só cobrar imposto, é você facilitar realmente que o empresário, que o empreendedor possa ter facilidade de continuar ganhando dinheiro, porque ele ganhando dinheiro, o município ganha, né? Exatamente. Mas e o cidadão comum lá, o cara da ponta, o cara que consome? Dá para falar dele também, assim? Ele vai ter um benefício? Vão ter algumas diferenças muito cruciais nesse processo, né? Primeiro de tudo, né? Assim, acho que vale a gente citar que a gente está indo para uma matriz diferente de tributação. Né? Hoje tinha alguns serviços, por exemplo, assim, o máximo que cobra uma alíquota de serviço de imposto de ISS é 5%. A gente está passando a incidir 2 tributos, né, que vão ser cobrados iguais, né, que a gente vai chamar de IVA, mas vai ser o IBS e a CBS, que vão ter uma alíquota possível, hoje se calcula entre 27% a 29%. Poxa, olha o salto. Né? Só que já foram criados alguns regimes especiais. Né? Apesar de que esses regimes especiais eles ajudam a aumentar a carga, se a gente for analisar, porque você aumenta, né, debaixo de obviamente, para equilibrar o sistema, teve que ter uma subida na carga geral. A gente teve que atacar, né? O sistema teve que trabalhar em cima de alguns itens essenciais para a população. Por exemplo, nós temos a alíquota reduzida de 60%, né, para saúde, educação, para agronegócio, para transporte, para itens de higiene. Né? Nós vamos ter alíquota zero para a cesta básica, para alguns medicamentos, né, para produtos, alguns produtos específicos para deficiente, uma lista de produtos. Né? Então, foi se buscado um lado social e também uma grande novidade do imposto, que é o cashback. Então, assim, para hoje, né, para cidadãos cidadão que hoje está no cadastro único, né, a gente está falando daquele cidadão carente mesmo, né, ele vai ter acesso ao cashback do tributo. Ou seja, ele vai pagar o imposto e lá na frente ele vai poder recuperar. Tendo a nota fiscal, né, ele pode recuperar até 100% da CBS e 20% do IBS para gás de cozinha, energia, água, esgoto, gás canalizado, telecomunicação. O que ele gastou, ele vai conseguir creditar. E 20%... Mas tem que ter a nota. Tem que ter a nota. Tem que ter a nota fiscal, obviamente, sem nota fiscal não tem recolhimento, aí não tem o que falar. Mas aí eu vou fazer isso lá no escritório de contabilidade ou vou fazer na prefeitura, qual é o local? Não, isso, a sistemática disso, tá, ainda vai ser construída. A gente imagina que a ponta vai acabar ficando nas prefeituras, que é onde o cidadão tem mais acesso, né, onde as pessoas têm mais acesso, que talvez, né, faça os cadastramentos, que explique como é que o sistema vai funcionar. Mas hoje, tendo uma família que tem uma renda per capita de até meio salário mínimo, né, o CPF regularizado ele já vai estar incluído automaticamente no sistema. E aí os que tiverem no cadastro único também vão ter acesso a esse cashback. Vai começar em janeiro de 27 para a CBS e 29 para o IBS, esse sistema. Então, sim, para o cidadão, né, vai ter uma diferença. Para o cidadão comum, vai ter uma questão de tributação. Além desse imposto que eu tenho falado muito, que é o nosso imposto municipal, o IBS, nós vamos ter também o imposto seletivo, que é um imposto novo. Isso acho que vai causar talvez um impacto maior para alguns nichos da população, que é o famoso imposto do pecado. Esse imposto também foi criado com a reforma tributária, que ele vai ter uma alíquota maior para alguns itens, né? Cigarro, bebida. Isso aqui é um imposto federal. Tá? Esse vai vir, esse com certeza vai causar aí um aumento em alguns produtos, esses produtos considerados não essenciais e nocivos à saúde, né? Apesar que a gente tem controvérsia sobre isso, né? Há controvérsia sobre esse tipo de tributação, ela vai existir, né? E a reforma tributária também veio com alguns princípios novos, né? Ela é mais aderente a questões de ecologia, por exemplo, tem princípios específicos sobre essas questões. Então veio com muitos incentivos, por exemplo, a veículos elétricos, as situações assim, que tende, por exemplo, a baratear. Então a gente na cadeia geral. É possível que a gente tenha alguns serviços que vão aumentar o custo, alguns produtos que vão baratear. Então, para o cidadão, ele vai sim, eu acredito que vai ser impossível, né? Mas, lógico, é difícil a gente dizer, porque como a transição é longa e a situação econômica do país é complexa, né? Mas é possível que se tenha uma variação de preços, que algumas coisas baixem de preço, outras coisas aumentem de preço, para quem trabalha, né, no dia a dia, com tributação direta, para quem é empresário, para quem é contador, auditores fiscais, prefeituras, vão ter mudanças, né, drásticas, assim, né? Vai ter uma mudança inteira no sistema, a gente vai conviver com uma transição aí longa
Porém, em 2026, 2027, nós já vamos estar trabalhando mesmo, então a gente já vai estar ali a todo vapor, né? Entendendo como é que vai funcionar esse novo tributo, né? E como falou o nosso amigo aqui, Rodrigo, o risco talvez é vir muitas mudanças de legislação nesse tempo, né? Isso é uma coisa que está no nosso mapa, porque é uma coisa que acontece no nosso país, né? É querer resolver muita coisa, às vezes legislando e o sistema não deixando o sistema respirar. Mas a gente aí tá na virada mesmo, tá no momento que vai ter sim grandes mudanças para a população também, né? E vocês vão ter um trabalho grande de fazer uma capacitação de contabilidade, principalmente, porque é contabilidade que conversa com as empresas, não tem que fazer... Eu defendo muito que esse é um serviço dos municípios, das secretarias de Fazenda. Secretarias de Fazenda têm que estar prontas, têm que estar preparadas, né? Os auditores fiscais em cada município têm que estar preparados, auditores e fiscais, né? Às vezes muito município tem nomenclaturas diferentes, mas a minha categoria da qual eu faço parte tem que estar preparada, né? Disposta e apta para atender sim as demandas dos contadores, que são o nosso maior parceiro, sim, né? Junto com a nossa maior ponte junto à sociedade. Eu queria voltar na questão do fim dos incentivos, Guilherme. Eu acompanhei na época aliás, foi depois que eu saí de Gaspar, mas eu acompanhei muito perto, por exemplo, quando o Gaspar, a prefeitura foi em cima para manter a Bung em Gaspar. A Bung, que só a Bung ali em Gaspar, ela responde por uma boa parcela da fatia da arrecadação do município, né? E a empresa anunciou que ia sair, se eu não me engano, acho que é lá para o Nordeste. Eu cito o exemplo aqui da Coach, aqui em Brusque também, que se transferiu para Itajaí, empresas que acabaram indo para outros municípios ou se instalaram por conta dos incentivos, né? E é um atrativo, uma forma de atrair. Qual o caminho a se adotar para os municípios serem atrativos para essas empresas? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que fazer, né? A primeira coisa que eu faria, assim, que eu estou fazendo, inclusive, é perguntar para o empresário: o que vai fazer você ficar aqui? Porque a gente não tem bola de cristal, eu não posso saber. O empresário, né, ele pensa com o bolso. Então, o que a gente pode oferecer? Coisas que eu entendo que são, né, que é universal. Não tem mais essa questão do incentivo fiscal. Tu também não vai perder empresas por outros locais oferecerem incentivos melhores. Isso já começa com uma vantagem. Mas você vai precisar de mão de obra qualificada, municípios com boa qualidade de vida, porque as pessoas querem estar em lugares bons, né? Esses dois eu acho que a gente tem de sobra. Só que a gente daí agora vem os críticos, né? Que são entregas do governo. O governo tem que trabalhar em cima disso. Melhoria na logística geral. Santa Catarina ainda sofre com a questão logística. Infraestrutura. Mais infraestrutura, mas a gente vê que o governo do estado tem feito grandes obras em relação a isso, né? Tem grandes planejamentos, né? A gente torce muito para que isso se concretize, para que essas obras se concretizem em tempo hábil, né? E essencialmente, depois desses 3 pontos, você tem que estar perto de locais que têm um grande consumo, né? E isso é a parte mais difícil. Só que ela é uma conjunção de todos esses fatores ao mesmo tempo. Se você tiver uma boa qualidade de vida, se você tiver mão de obra qualificada, se você tiver uma boa estrutura logística, se você tiver as empresas no local, você vai ter o consumo e vai ter esse florescimento econômico que vai fazer bem, tanto para o município, para o estado e para as empresas, né? Então, é uma pergunta difícil de pontuar, mas é uma pergunta que a gente tem que buscar a resposta, né? Em especial o nosso estado, que cresceu muito nos últimos anos com incentivos fiscais. Eu acompanhei muito essa discussão e agora me vem em mente aqui, porque o tema ele é muito bacana de debater. O cidadão tem que ficar por dentro disso para entender. É o nosso futuro, né? Exatamente, para entender nesse mundo maluco que está aí, que está mudando, ainda mais ultimamente com algumas declarações aí internacionais. Não vou entrar no mérito aqui, mas é coisa de doido, né? Se avançar, você está retrocedendo. Mas eu quero, o nosso tempo aqui já está se esgotando, mas eu quero perguntar sobre o seguinte: recentemente nós tivemos aí, eu vou citar algumas coisas aí, e eu não estou aqui entrando na área política, não. Os ovos, né, a dúzia de ovos subiu porque o tempo ficou não sei o que no mundo inteiro, foi para tanto. O combustível subiu agora porque tem a guerra lá do Oriente Médio, ou uma guerra ali da Ucrânia com a Rússia, enfim, é uma commodity e tal. Aonde que no imposto, aonde que nessa reforma tributária está a flexibilização para determinado setor?
Por exemplo, o setor de alimentos, você até falou há pouco ali, ou para o setor, por exemplo, o setor têxtil, porque isso eu ouvi muito, a briga de setores para que fossem incluídos, né? Mas existe um mecanismo dentro dessa reforma tributária que ele tem uma flexibilização dentro do mecanismo para daqui a pouco definir assim, olha, o agronegócio, lá no Oeste Catarinense, que é uma região que vai sofrer muito, que não é industrializada, vai ter alguma situação em que não vai ter perda, não vai ter dificuldade para o gestor daquele local? No momento em que essas regras estão definidas, elas foram imaginadas, aqueles setores que ganharam os benefícios ali, elas foram imaginadas para não se mexer mais nelas. Tá? Por quê? Porque cada vez que você adiciona um benefício, você tem que recalcular a tua alíquota principal, porque como a alíquota é única para geral, né, não tem mais essa diferenciação, né, entre, tirando esses setores que têm esse tratamento especial, você vai ter sempre essa alíquota de referência, né, e para cada benefício fiscal que tu adicionar, tu vai acabar tendo que aumentar ela. Então, o sistema foi pensado para que não se criasse mais regimes especiais. É até um dos riscos que a gente tem, como a gente discutiu ali antes, né, de ao longo do processo quererem adicionar mais incentivos, né? Então, essa questão de não ter incentivo fiscal, ela é muito parecida com alguns modelos onde são alíquotas, de fato, nossa alíquota não é exatamente única, né? Mas ela foi, o modelo que nós pegamos foi baseado, sim, em modelos como da Nova Zelândia, que, se não me engano, acho que é 25% geral para tudo, ponto final, foi pensado nesses modelos, né? Então, quando você pega um modelo, o tributo, ele, apesar de ter todo esse estado social, né, que depois foi inserido aqui, ele tem que ser um modelo matemático sólido, modelo matemático financeiro sólido, né, para que ele possa funcionar de maneira mecânica, vamos dizer assim, né? E nessa reforma, né, esse é um diferencial que a gente tem da reforma, de fato, se daqui a pouco tiver uma grande mudança, vai ter que recorrer para o legislativo. Isso é complexo, complicado, o sistema não está preparado para isso, não foi pensado nisso. Muito pelo contrário, foi pensado em assim que está, assim que ficou, até que agora a gente está tendo a segunda parte da regulamentação da reforma, que vem com a parte que vai definir mais questões relativas ao comitê gestor, que é o PLP 108, que está agora sob relatoria do senador Eduardo Braga. A gente tem muito receio, né? Inclusive o próprio senador tem receio que se abra de novo espaço para se criar mais regimes especiais, tanto que um dos pontos que está sendo colocado não vamos abrir espaço para emendas que tratem de regime, porque a gente já está, né, no limite do que a gente consegue trabalhar dentro desse sistema. Muito bem, como eu disse, esse tema ainda vai ser muito debatido, pois as dúvidas aparecem e, baseado numa resposta do Orix, vem aqui uma outra pergunta e assim por diante. É fascinante. Orix, obrigado por ter vindo aqui, um ótimo final de semana e certamente, como disse, vamos voltar a falar sobre isso. Muito obrigado, Gilei. Muito obrigado pelo convite, né, a todo o pessoal aqui da Rádio Cidade. Muito obrigado a todos que nos ouviram, né? E é um tema realmente que a gente ainda vai debater muito. Eu agradeço e me coloco à disposição para quando quiserem. Nas escolas deveria ter uma disciplina relacionada a isso. Lá de pequenininho você tem que saber entender o que o Estado brasileiro te cobra e como você tem que cobrar do Estado o retorno disso que você paga.